Olá, estamos começando o podcast da ZEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG Unimesp, essa importante instituição de ensino da cidade de Guarulhos, onde nós estamos aqui hoje, no campus Vila Rosália, direto para você que nos assiste através de todas as redes sociais nesse podcast. Hoje nós temos aqui um entrevistado muito especial, Adriano Barilli Dora. Ele é médico veterinário, graduado pela Unifenas, com especialização em cirurgia na Unifeob, uma vasta experiência em ortopedia de pequenos animais e silvestres. Adriano também é CEO do Hospital Veterinário Arca 24 Horas, uma referência no cuidado especializado de animais. Sua atuação tem sido fundamental para a inovação em técnicas ortopédicas, trazendo tratamentos mais avançados e eficazes para o cuidado de pequenos animais e silvestres. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, eu queria agradecer o convite, né? É um prazer imenso estar aqui e poder contribuir com o podcast aí de vocês, bacana. Tá bom? Valeu, Adriano, obrigado. Então, Adriano, eu te dei no teu pequeno currículo aqui que eu li, você é médico veterinário. Como surgiu isso para você, essa vontade de ser médico, né? E médico veterinário? Realmente isso foi alguma referência? Você viu alguma coisa que te inspirou? Como é que foi tudo isso começou? Eu desde a infância, né, eu já sempre gostei de animais e ficou cada vez mais ficava claro isso, né? Inclusive teve um Dia das Crianças que meu pai queria me dar uma bicicleta e a gente sempre assistiu o Globo Rural e tudo mais. Eu falei, não, pai, eu quero montar um galinheiro no quintal. Que legal. Né? Então, ter contato com os animais sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, né? Então, não tinha como escolher outra profissão a não ser essa, né? Mas na minha família não tinha ninguém médico veterinário e realmente foi uma vocação mesmo, né? Você foi o precursor na sua família nessa área. E eu agradeço, né, muito por ter escolhido realmente a profissão, que o mais difícil é ter esse autoconhecimento, muitas vezes, e a gente fazer o que a gente gosta, né? Bacana. E é interessante aqui que eu vi que você tem uma especialização bastante interessante, né? A ortopedia de animais, e você tem esse atendimento para pequenos animais, seriam os animais caseiros, tal, e também silvestres. Conta um pouquinho essa especialidade. Sim, então, primeiro quando a gente se forma em medicina veterinária, a gente tem contato com cães, gatos e também os grandes animais. E aí depois você vai segmentando, né? E hoje em dia cada vez mais. E aí eu fiz, né, essa pós-graduação em ortopedia, em cirurgia geral. Na época nem tinha ortopedia, depois que a gente foi se aprofundando. E só que eu sempre gostei de aves, né? E quando lançou a primeira pós-graduação em animais selvagens, inclusive foi dentro de um zoológico, eu acabei indo como hobby. Eu falei, não, vou fazer essa pós para você ter contato com todos esses animais e tudo mais. Mas eu já era da área da ortopedia, então eu acabei associando a ortopedia nos animais silvestres, né? Então, basicamente, foi um hobby, assim, para a gente ter um contato maior e, eventualmente, eu acabo atendendo, ajudando os veterinários de animais silvestres do hospital em algumas cirurgias, né? Então, a gente acaba fazendo junto. Inclusive, quando eu fui fazer estágio no Parque Ecológico, eu já era formado veterinária, fiz a pós em silvestre, mas já exercia ortopedia. E aves que tinham fraturas, né, no Parque Ecológico, eu acabava ajudando. Então, foi bem enriquecedor essa área também da ortopedia dentro dos animais silvestres. Bom, eu sou advogado, então eu tenho algumas dúvidas importantes. Você falar que você tem um atendimento ou comercialmente trabalha com animais domésticos, dá para entender, dá para compreender. Quando você fala de animais silvestres, como é que é esse trabalho, né? Porque você deve ter algum retorno financeiro em relação a isso. Como é que funciona trabalhar nessa área e ter profissionalmente e comercialmente? Hoje em dia, né, tem a gente chama os pets exóticos, né? Então, coelhos, papagaios, araras, né? E periquitos australianos é muito comum também. Então, esses tutores, né, costumam levar esses animais lá e pagam particularmente, né? Agora, claro. Então, eles são domesticados, ou seja, tem dentro das casas, mas eles continuam sendo silvestres, é isso a ideia? A gente chama que são exóticos. Porque eles não são da nossa fauna, né? Porque os silvestres, aí teriam que estar num criador conservacionista e tudo mais, microchipados, para
poderem ser vendidos. Também tem, mas são criadouros que eles são homologados, vamos dizer assim, para poder fazer esse comércio, né? Entendi. E é interessante, porque você citou dentro dos animais silvestres, aves, né? Eu imagino que trabalhar com ortopedia com aves deve ser um desafio muito importante, né? Porque, poxa vida, a gente sabe que os ossinhos são, né, pequenininhos e tal. Você tem algum caso envolvendo ortopedia que você acha interessante comentar? Na época que eu fazia estágio lá no Parque Ecológico, vinha muito animais de maus tratos, né, de resgate. E aí o parque ficava com essas aves até restabelecer, né, a saúde delas ou o processo andar, né, porque ele ficava com um fiel depositário até o processo do tráfico, o juiz dá alguma sentença para a gente poder fazer a soltura dessas aves. E algumas aves vinham com fraturas e muitas vezes a gente chegou a operar. E o que foi mais gratificante foi numa dessas solturas que eu podia acompanhar e você fazer uma cirurgia numa ave dessa e ter a satisfação de voltar ela para a natureza, né, numa área de conservação, é muito gratificante. Com certeza. Né? Então, não tem como a gente esquecer isso, né? É claro que eu fiquei um período pequeno lá, uns 4, 5 meses, mas foi muito gratificante. Deve ser emocionante, né? Porque, assim, ver um pássaro no seu habitat, né? É um negócio, assim, que encanta. Para mim, eu sou apaixonado também, né? Mas você proporcionar isso, né? Você ser quem proporcionou a volta dele deve ser algo muito gratificante mesmo. Né? E toda a equipe, né? Aquela preocupação com a alimentação, para também não ficar... Readaptação. Também para não ficar muito domesticado, porque senão depois ele não consegue ir para a natureza, ele não vai conseguir de novo. Mas, normalmente, como ele já veio de uma apreensão, né? Veio adulto, então é mais fácil essa reintegração, vamos dizer assim. Tá, entendi. O que ele quer mais é isso, é voltar para a vida livre, né? É isso aí. Você é o CEO do Hospital Arca 24 Horas. Conta um pouquinho como é que funciona o hospital, onde ele fica esse hospital? Então, esse hospital ele está na região do Pimentas, né? Vai fazer agora 28 anos que nós estamos lá. Bacana. Né? A gente chegou antes da UNG, quando começou a universidade aqui em Guarulhos. Então, a gente era muito carente de exames e tudo mais. Então, a gente sempre buscava o apoio de colegas para montar laboratório, radiologia, para poder prestar uma medicina veterinária de ponta, né? Porque não tinha nada em Guarulhos na época. Então, a gente foi meio que pioneiro na região lá. Em termos de tecnologia, o que nós temos de mais avançado nessa área e a Arca consegue acompanhar esse avanço tecnológico? Hoje a gente busca muitos colegas, né? Cada um nas suas especialidades. Então, tem até uma endoscopia, né? E tem ultrassom, raio-x. Então, a gente procura estar buscando o que tem mais moderno para poder resolver os casos dos nossos pacientes, né? E que tipo de técnicas são utilizadas hoje que antigamente não era tão comum? Então, em relação à minha área, né, Ortopedia, o que tem evoluído muito é as próteses de quadril, né? Então, recentemente a gente foi fazer um curso em Lima e agora a gente vai começar a colocar essas próteses. Para que tipo de animal é essa prótese? Desde um Spitz, de um cachorro vai de 1,5 kg até um Rottweiler, né? Então, é uma gama muito grande de próteses, diferente da medicina humana, que você tem poucos tamanhos e já consegue atender, né? Sim. Então, nos cães e nos gatos, né? Como tem muitas raças, isso acaba dificultando um pouco, né? Então, essa área avançou muito, né? O Brasil hoje está em segundo lugar no mercado pet. Bacana. Então, começa a ter um interesse maior de a gente melhorar a tecnologia, né? Você vai manter a anatomia do animal, então é uma técnica que em poucos dias o paciente volta a apoiar a pata, então é uma coisa que vai ajudar bastante os nossos pacientes. E essas próteses, normalmente, elas são utilizadas para algum animal que sofreu algum acidente ou nasceu com algum tipo de deficiência? Como é que funciona isso? Em ambos os casos, né? Desde uma fratura na região do quadril, né? Na cabeça do fêmur, ou algumas doenças degenerativas que levam o paciente a ter dor ou artrose no local, e a gente faz a substituição pelas essas próteses. Agora um parênteses interessante, porque eu já passei uma situação onde eu tive um cachorro, puxa, fugiu agora a raça dele, Spanish, o Cocker Spanish? Spanish, E ele estava com, acho que 18 anos, né? Estava bem velhinho, bem, já bastante debilitado, tal, e eu levei no veterinário, ele falou assim, olha, vai ter que sacrificar, tal, né?
foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida, né? Porque realmente é algo muito doloroso, né? Você levar um cachorro mesmo debilitado, mas é a quem que você pegou muito amor, tudo, e depois, né, sacrificar tudo. Como é que é feito isso? Como é que é minimizar essa dor, né, de um tutor, de um cuidador, que realmente tem que compreender que chegou o momento dele, que não tem, né, que infelizmente, para o veterinário chegar nesse extremo é porque realmente não tem qualquer outra condição de manter o animal vivo. Mas é difícil lidar com o sentimento de quem está levando, né? Eu sofri bastante aquele dia, viu? Hoje em dia, né, tem duas formas. Uma que, tecnicamente, pelo conselho, a gente tem algumas diretrizes para você ter autorização para fazer eutanásia. Então, tecnicamente, a gente tem algumas doenças, algumas situações que você está autorizado a fazer eutanásia. E a outra abordagem, que eu acho que é a mais delicada, é quando falar para o tutor que o paciente está no estágio terminal e teria indicação, né? Hoje em dia a gente tem uma psicóloga que faz um treinamento lá com a equipe de profissionais do hospital. A cada 2 meses ela dá um treinamento para poder ter experiência, para poder conversar com o tutor sobre isso, né? E um dos treinamentos que é sobre essa indicação, a gente não deve falar nunca em eutanásia, porque às vezes a pessoa fica ofendida, a gente não sabe a religião, Sim. né? Então, assim, tem que deixar sempre o tutor muito à vontade e ele vir buscar. Olha, meu cachorro já está no estágio terminal, o que você acha de a gente fazer a eutanásia? Ele E aí, sugeria assim, essa... aí sim o veterinário entra na abordagem, né? E antigamente, vamos colocar assim, uns 12, 15 anos atrás, essas eutanásias eram feitas no consultório. Sim, foi o meu caso. Né? Aconteceu Aí, isso. normalmente o tutor tem mais que um pet, e aí quando ele levava o outro cão em consulta, ele não conseguia entrar nem na sala. Ele falou, mas espera aí, como é que eu não consigo entrar aí? Que já remetia à eutanásia, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma sala ecumênica. Que legal. Né? Então, tem a eutanásia assistida, onde o dono pode ficar com o pet até ser feita a eutanásia, então faz uma anestesia geral, né? A gente deixa o tutor à vontade se ele quiser fazer uma oração em família. Que bacana. Né? Tem tutor que faz a eutanásia até no colo. Né? Então, vai de tutor para cada tutor. Mas, sempre a gente tenta não fazer eutanásia, porque muitas vezes, se a pessoa não está realmente tendo certeza absoluta que a eutanásia é o melhor, fica sempre essa, será que eu devia ter feito mesmo? Então fica aquela sensação de, será que eu fiz era o momento de ter feito isso? Então a gente tenta sempre falar, olha, você não quer tentar fazer, você não tem estrutura emocional para um paciente terminal, você dar os analgésicos em casa e ficar com ele em casa? E tem família que tem essa estrutura e a gente nem deixa nem internado, faz esses cuidados paliativos na residência. E aí tem pacientes que falam, eu não tenho estrutura para isso, eu vou deixar internado ou realmente eu vou fazer eutanásia. Então é uma coisa hoje em dia muito bem conversada para evitar esse tipo de sofrimento depois, né? Isso que a gente não quer. Sim. Né? Eu fico feliz que tenha mudado, porque quando aconteceu isso, deve fazer por esse tempo, mais ou menos, você disse, mais ou menos 12 a 15 anos, eu não tive toda essa assistência, não. E elegeram em casa, tinha 2 filhos ainda morando comigo e minha esposa, e ninguém teve a coragem de ir, fui eu mesmo. Então, foi um negócio muito traumático, né? Não que eu não confiasse no veterinário, confiei plenamente. Ele orientou, falou que era o melhor procedimento, então não fiquei com essa dúvida. Mas isso não exime a dor, né? De você ver o teu cãozinho, né, sofrer a eutanásia. Realmente um negócio muito triste. Então, eu fico feliz que tenham esse acompanhamento psicológico. Isso faz toda a diferença, né? Que bom, que bom. Bem, eu disse que eu não ia mais ter cachorro nenhum. Paguei a língua, tem um lado. Nós temos a família toda, temos 6 cães. Então, quer dizer, tem. Fazer o quê, né? A gente não vive sem, né? Não. Mas conta um pouquinho, assim, hoje eu estou vendo que a medicina veterinária ela vem se aprimorando, né? Conta um pouquinho das especialidades além da sua, qual outra especialidade que existe nessa área? De ortopedia ou de uma forma geral? De uma forma geral. Então, além da endoscopia que eu falei para você e tudo mais, hoje está muito em alta a dermatologia, a oncologia, né?
A oncologia cresce muito. Tem muito câncer em animais? Tem. Puxa vida. Tem muito câncer mesmo. Caramba. Isso tem crescido muito. Outra área é a fisioterapia, né? Está em crescente muito grande. Então, pacientes com artrose, pacientes com dificuldade de andar, né? Hoje em dia a gente indica muito a reabilitação, ou até pacientes que estão idosos e começam a perder massa muscular, né? E muitas vezes eu acabo indicando também fazer fisioterapia para ter fortalecimento muscular, tá? Então, o paciente muitas vezes vira como se fosse um exercício para ele não parar de andar. Puxa Tá? vida. Tem também aquelas as cadeirinhas, né, que tem um tipo de umas rodinhas para tomar, que isso usa ainda? Usa. Tem pacientes que, por motivos de coluna, né, hernia de disco, às vezes inoperáveis, ou mesmo operando, o paciente não se recupera 100%, e ele vai para a cadeirinha. E ele tem que reabilitar para ele também aprender a andar com a cadeirinha. Sim. Né? Porque, às vezes é até amputação, não tem nem como, Sim. não tem outro jeito, né? Sim, hoje em dia tem endoprótese, né? Você coloca pinos internos e coloca uma patinha para o paciente, tem órteses também, que você pode revestir como se fosse uma perninha mecânica. Então, hoje em dia tem muito recurso, né? Que bacana. E você hoje está à frente desse hospital. Conta como é que é a dinâmica do hospital. Só você como veterinário, tem outros veterinários, a questão de consulta, a gestão da empresa. Conta um pouquinho como é que funciona. Então, lá nós temos os clínicos gerais, né, que se revezam, né, em plantões de 12 horas. Né, sempre tem 2, 3 médicos no atendimento, no pronto atendimento, vamos dizer assim. E as especialidades são por agendamento. Né, e algumas especialidades onde tem uma demanda maior, normalmente a gente já tem um especialista lá. Então, ortopedia normalmente tem todo dia, tem a radiologia todo dia, ultrassonografia. Então, porque tem uma demanda maior, a gente acaba mantendo as pessoas lá. O anestesista também tem todo dia, porque todo dia tem procedimento. Né? Então, e a gente procura, dessa forma, ter uma agilidade maior. Então, você já faz o exame, então já tem o resultado. Isso facilita para o médico um diagnóstico mais precoce e uma tranquilidade também na hora de fazer o tratamento. Bacana. Na verdade, esse podcast tem um viés, digamos assim, empresarial. Né? A ZEC são empresários de Cumbica e tem a FIG Unimesp, que também é uma faculdade importante aqui da cidade, que também tem essa visão bastante voltada às empresas, tudo. Como é que foi, como é que é gerir a empresa? A questão da gestão mesmo, assim, à frente da empresa, como foi a constituição da empresa, ter a ideia de montar uma clínica, ser um hospital. Conta um pouquinho essa parte empresarial do hospital. Então, tudo começou quando ainda eu trabalhava em Santo André, minha família é de Santo André. Eu me formei em 94, comecei fazendo consulta a domicílio e fazendo estágio na clínica em frente da casa do meu pai. Então, nas minhas férias, quando eu vinha de Minas, eu fazia estágio nessa clínica. Comecei a trabalhar lá e tudo mais. E aí um vendedor de livro, depois de uns 2 anos de estágio formado, falou dessa região de Guarulhos que não tinha clínica, não tinha veterinário lá, falou que você não vai para lá verdade. E tal. E aí eu resolvi ir para lá, né? A gente alugou uma casa lá. E assim, durante a reforma, o pessoal já começou a chegar. Eu coloquei breve veterinário, o pessoal já começou a levar cães lá. Olha. Falei, você que é o veterinário, a gente está reformando. Né? Aí já começou a atender e eu atendi em Santo André. E aí é muito longe Santo André de lá do Pimentas, né? E aí eu larguei, aí começou a dar muito certo lá, eu saí da onde eu trabalhava em Santo André e fiquei só lá. E aí começou, o telefone era caríssimo naquela época, né? Sim, tinha que comprar, né? Comprar telefone. E, enfim, a gente começou a crescer e aí começou aquele questionamento, né? Que todo mundo procurava o doutor Adriano, cadê o doutor Adriano, cadê o doutor Adriano? Eu falei, para mim poder crescer, eu preciso tirar meu nome da empresa. Sim. Né? Você ficar mais no bastidor e deixar o pessoal tem que buscar o hospital, a clínica, na época era clínica, não era nem hospital. Buscar o nome, então assim, vamos montar uma equipe, e aí eu comecei a colocar outros veterinários para me ajudar, comecei a formar uma equipe e tirei meu nome do cartão. Deixei só o nome da empresa no cartão, para o pessoal procurar referência ao hospital, à clínica, enfim. E a gente começou a aumentar o horário, então de domingo eu não abria, aí eu comecei a abrir de domingo até 2 da tarde, depois durante a semana eu atendi até às 7, eu joguei até às 22, depois até meia-noite.
e aí depois a gente virou 24 horas. Então foi todo um processo. Que bacana. Em relação à parte administrativa, que a gente forma como técnico, né? A gente tem economia só, uma economia de fazenda, não é um curso bem simples, assim, de um semestre na veterinária. Então a gente é muito carente nessa área. E aí eu comecei a procurar o Sebrae, que me ajudou muito Legal. na época, muito mesmo, sou muito grato ao Sebrae. E hoje em dia, assim, antigamente o Sebrae falava para mim, Adriano, você quer ser veterinário ou você quer ser dono de hospital? Então você larga a veterinária e vai ser dono de hospital, ou você vende hospital e vai ser só veterinário. Não dá para conciliar. E realmente assim, mas eu não conseguia, eu fiquei 4 meses só no administrativo, e aí não é meu propósito. Eu comecei a ficar meio deprimido mesmo. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui dentro do escritório, né? Aí eu achei melhor contratar administradores. Hoje tem 2 administradores formados lá. E eu faço um pouco de tudo. Então eu vejo só os indicadores hoje em dia, e a gente toma as decisões juntos, né? E eu continuo na área técnica, que é onde eu me achei, né? Sempre gostei, né? Então, assim, não vai ser nunca o melhor hospital do mundo, porque a gente faz um pouco de tudo, mas é uma forma que eu achei de eu estar feliz lá e conseguir tanto atender o cliente, tanto ajudar um pouco no administrativo. Bacana. Deixa eu dar um recadinho rápido aqui para os nossos telespectadores. O mais completo centro universitário conectado a você. Além da estrutura presencial no campus Vila Rosário, onde a gente está, com as graduações de administração, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, história, pedagogia e psicologia, a FIG-Unimesp oferece uma imensidão de cursos na modalidade à distância, com uma estrutura completa do EAD, estrutura tecnológica e física, através do campus do centro e outros campos implantados na cidade de Guarulhos, São Paulo e região. São mais de 200 opções de cursos, entre graduações, pós-graduação, segunda licenciatura, cursos de extensão e cursos de capacitação. Acesse o site www.fig.br e saiba mais sobre toda a estrutura educacional construída para você. É nosso recado da FIG-Unimesp. Me fala uma coisa, você fala em Sebrae, eu sou apaixonado pelo Sebrae, eu acho que toda pessoa que é prestador de serviço, comerciante, deveria frequentar mais o Sebrae, porque eles têm cursos, orientações, dicas importantíssimas para você realmente fazer o que você não sabe, né? Porque o veterinário é a tua especialidade, você falou o que você ama, o que você gosta. Mas aquilo que você não sabe, que é gerir a administração como um todo, entender como operar o negócio, o Sebrae tem uma construção muito boa de fazer isso. Então, para você, valeu a pena. Valeu, porque na época a gente não sabia nada mesmo, né? O veterinário normalmente é totalmente técnico, né? E não gosta dessa área. Sim. É igual advogado, mesma coisa. Mas a gente viu que chegou um momento que a gente tinha que fazer alguma coisa. Uhum. Né? E às vezes profissionais que você vai contratar são caros. Né? E o Sebrae tem excelentes, né, profissionais. Consultores, né? A parte de material vem de Brasília, são materiais muito bons e muito baratos os cursos. Né? Então, às vezes até de graça, né? Vira e mexe tem consultoria de graça. Então, se eu poderia dar um recado aqui, uma sugestão, né, procure o Sebrae, que realmente vale a pena mesmo. Bacana. Agora, falando um pouquinho dos tutores, né, a gente vê que antigamente nem falava tutor, né, falava dono do animal, Sim. né, tinha uma nomenclatura, um trato diferente, né. Hoje evoluiu muito essa questão. Eu não sei se você conhece a Loredana Piovesan Glasser, ela é minha irmã, né? Eu adoro a Loredana e ela me ensinou muito esse amor para os animais. Eu já tinha isso dentro de mim, mas ela despertou ainda mais, tanto que ela ama os animais, né? E é uma das coisas que ela fala, eu falei, poxa vida, as pessoas, se tivessem o mínimo de consciência, não deveriam dar animais de presente, né? Porque nem sempre a pessoa que recebe o presente quer aquilo efetivamente, ou está em condições de recepcionar o animal. Como é que funciona essa ideia de dar de presente o animal? Bom, primeiro eu queria mandar um abraço para a Loredana, né? É um amor, minha né? amiga também. Realmente, não se deve dar. Às vezes a pessoa não está preparada, não tem condições, né? Às vezes a pessoa já tem até um pet lá, e até que ponto esse pet que você tem lá quer outro morador lá, né? Até nessas adoções, a gente orienta hoje em dia de levar o pet que você vai adotar junto com o que você já tem em casa num parque, para ver se eles têm alguma interação, se eles têm alguma afinidade, antes de introduzir dentro de casa. Porque, às vezes, se eles não têm afinidade no parque lá, com certeza vai ser mais difícil essa introdução.
Então, o risco de você ter que devolver essa adoção aumenta. Às vezes começam a brigar, que vai dividir o mesmo quarto, às vezes, né? O cachorro com outro cachorro. Então, se eles não tiverem esse entrosamento, essa afinidade, você corre o risco de ele não se aceitarem. Aí você vai ter briga, você vai ter mais transtorno do que uma outra companhia para ele. Então, tome muito cuidado nesse negócio de você dar um presente e um pet, né? E quando a pessoa eventualmente devolve, né, é uma situação. O problema é quando a pessoa abandona, que aí é um negócio muito sério, né? E infelizmente isso acontece muito, né? Muito. Acontece muito. Teve uma época que a gente tinha até um contrato com a CCR e para evitar os atropelamentos, eles resgatam os animais da estrada antes de o animal ser atropelado, porque nessa ocasiona muitos clientes na estrada, né? E a preocupação da CCR é já retirar ele da rodovia antes do atropelamento para evitar um acidente até com a gente. E a chance de ser atropelado, né? É muito grande, né? Porque a velocidade dos carros, tudo, né? E depois que atropela, a chance também de fazer alguma coisa é pequena, né? Um outro caso a gente ainda conseguia operar e salvar, mas muitos já chegavam numa condição muito ruim mesmo. Vocês atendem esses cachorros também? Animais que são atropelados? Sim, atende. Hoje em dia a gente atende, mas já não fica mais com eles. A gente tinha um contrato com eles que os animais ficavam com a gente lá e depois a gente fazia feiras de adoção. Mas em pouco tempo a gente ficou com muitos animais lá e a gente teve que suspender esse contrato. Que eu achei que ia ser um pouco mais fácil essas adoções e não são tão simples assim. O que você acha? Assim, claro que, na minha opinião, houve uma mudança considerável nos últimos anos dessa conscientização, né, dos tutores, das pessoas que não são tutores, para que realmente tenham responsabilidades em relação aos animais. Mas o que você acha que precisa mudar ainda para ficar melhor ainda? Primeiro, a educação, né? Eu acho que a educação nas escolas, para ter a conscientização, tem que ser com as crianças, porque a criança leva essa conscientização para dentro de casa, né? O segundo é manter as castrações, não tem, porque por isso que é controle de natalidade, né? Já foi feito várias pesquisas e projetos que se você faz uma castração numa comunidade e se você para de fazer, em pouco tempo, você vai ter de novo animais lá. Ou porque vem de outros lugares e tudo mais. Então, esse controle tem que ser sempre, não pode parar, para você diminuir os animais na rua, também diminuir as doenças e tudo mais. Então, esses dois pontos, educação e castração, eu acho que seriam os principais, né? Você vê, Guarulhos, ainda nós não temos ainda a questão do trato com os animais com uma coisa de gestão, as pessoas, o governante em Guarulhos ter isso como fazendo parte do seu programa de gestão da prefeitura. E por isso a deficiência é muito grande ainda no setor público. O setor privado, eu estou vendo que as coisas andam bem, digamos assim. Sim. Mas público há muita deficiência, né? Há muita deficiência, né? O Guti avançou um pouco, montou um escritório do DEPAN, mas que também ainda carece de muito recurso, né? Nós, veterinários da cidade, somos a favor da descentralização. Sim. Né? Então, ter atendimento em várias clínicas credenciadas para fazer esse primeiro atendimento dos protetores da região. E, no segundo momento, ter um hospital de referência municipal ou estadual para a gente poder encaminhar os casos mais graves. Né? Então, eu acho que assim, teria que ter as duas pontas, né? Credenciar as clínicas em várias regiões da cidade para poder fazer aquele primeiro atendimento, aquele médico de família, coisas mais simples, para não precisar direcionar tudo para o hospital. Porque senão vai gerar aquelas grandes filas, igual gera em São Paulo, em outros estados que têm hospitais públicos, acabando ficando um mau atendimento, né? Demora para atender. Então, só para falar que tem um hospital como se fosse um gancho político, eu acho que não é o caminho, né? Então, daria para fazer essas duas coisas. Foi a nossa bandeira durante a gestão do Guti, mas infelizmente ele não conseguiu implementar. Eu vou entrar um pouco numa polêmica, se me permite. Assim, eu adoro animais, sabe? Realmente, eu tenho uma cachorrinha em casa que meu filho, ele estava acessando, digamos assim, abrigos, né? E ele viu um abrigo em Interlagos. E aí ele viu, a minha cachorra chama Choio, né? Ela viu a fotinha dela, o bebezinho, né? Ele falou assim, eu quero essa. E ele atravessou a cidade, foi até Interlagos para buscar aquela
aquele cãozinho, né? Porque aquele se apaixonou por ela, e todos nós acabamos nos apaixonando também. Mas o interessante é o seguinte, essa questão do hospital. Existem pessoas que falam assim, poxa, mas por que a gente vai se preocupar com o hospital de animais se nem hospitais para humanos a gente tem estrutura tudo? Uma coisa, outra coisa, né? Eu acho que a gente tem que ter qualidade em tudo, né? Tanto para pessoas como para animais. Se você ficar essa desculpa de, mas a gente precisa priorizar o ser humano, e aí você, então, descarta os animais, é uma polêmica, mas precisa ser discutido isso e enfrentar essa coisa, não simplesmente se justificar, não é verdade? O político hoje em dia, na verdade, ele tem que ver qual que é a demanda da população, Sim. né? E se a demanda da população é pelo hospital público, é pelo atendimento público dos cães, né, dos gatos, dos animais, né? Simplesmente ele tem que atender a voz do povo, né? Sim. E cada vez mais, né? O cão é um membro da família, né? Os Claro. animais são membros da família. Então, né, isso é pujante e eu acredito que o Lucas, os próximos prefeitos da cidade, eles vão acabar implementando isso. Não tem como, porque já é um apelo da população. É uma demanda forte, né? Da população. Então, ele tem que atender, independente se tem que atender o idoso ou atender a criança, tem que atender o cão. Uma época atrás, meu irmão é dentista, né? E ele foi lá no hospital e tudo mais, e ele percebeu que, às vezes, assim, uma família levando o cachorrinho lá, e às vezes ficava nítido que precisava fazer um tratamento dentário, mas a pessoa gastava todo o recurso no cãozinho, porque envolvia a família inteira, e deixava o tratamento dentário para um segundo plano. Ele falou, como é que pode a pessoa, né, deixa de tratar uma coisa para... Entendeu? Então, isso é muito pessoal, né? Muito da família de momento, então a gente tem que respeitar isso também. É verdade. Bom, você viu, eu falei no começo, Adriano, que era meia hora, né? E parece que era muito tempo. Já tá acabando, Adriano. Você vê, é um bate-papo que a gente flui, né? Foi legal. Sim. Eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem para que as pessoas realmente tivessem essa consciência, essa responsabilidade em relação aos animais. Se eu puder dar uma dica aqui, né? Evite o abandono, né? Tem tantos protetores, tem tantas pessoas que podem ajudar, né? Então, antes de você tomar a decisão desesperada, e sempre a gente acha que não tem o que fazer, soltar o animal da rua, né? Liga para alguém, procura uma clínica, né? Sempre vai ter alguém que vai poder ajudar, né? E antes de adotar um cão ou comprar, né? Que também a gente pede para não comprar, né? Tem tantos animais precisando, adotar, né? E cão é cão, né? Pense bem, né? Vê se realmente você tem condições de cuidar desse pet. Bacana. Né? Tá bom? E obrigado mais uma vez pela oportunidade aí. É um prazer tê-lo você, e sendo amigo da Loredana, é meu amigo também. Então, antes de encerrar o nosso programa, né, eu quero dar um recado da nossa parceira Sambred Padaria, né, que trabalham com produtos de qualidade, fornecendo produtos para o café da manhã, da tarde, bolos, pães franceses, doces e frios e muito mais. Tudo para sua empresa, mercados e escolas, inclusive festas. Através do WhatsApp 11 94793 5600. Valeu, Sambred. E é isso, estamos chegando ao final do nosso podcast. Hoje aqui um assunto muito interessante, que eu tenho certeza vai, né, sensibilizar muitas pessoas, porque esse é o grande objetivo, né? A educação, como ele disse, e a sensibilização da responsabilidade com os nossos né, queridos animais, que fazem parte, sim, da nossa família. A Choio faz parte da minha família, o Lobinho faz parte também da nossa família, ou seja, todos os cães que integram a nossa vida realmente é algo muito especial. Obrigado por sua audiência, até uma nova oportunidade. Até mais.